PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, sejam muito bem-vindos ao PolarCast, o grau zero da ciência polar. Meu nome é Marina Guedes, eu faço parte da equipe de comunicação do Interantar e hoje estou muito feliz, vou conversar com um amigo, uma pessoa que tem uma trajetória muito inspiradora, Tomás Brandolin. Poxa, Marina, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui participando desse bate-papo com você. Sabe que a ideia de falar contigo, Tomás, é porque, além de falar super bem, você tem uma capacidade assim, de oratória muito empolgante, né? Você participou do Maré Sonora há alguns anos, eu lembro que foi uma delícia te ouvir. E agora, participando aqui do Interantar, que tem tudo a ver com regiões polares, com o terceiro polo, você, o primeiro brasileiro a chegar ao Polo Norte, já esteve em várias outras regiões de gelo, né, de geleiras, seja no extremo norte ou no extremo sul, na Antártica, também nas regiões do Himalaia. E a ideia surgiu para saber um pouquinho das suas experiências, para compartilhar aqui no Interantar e pegar carona aí na história, né, nessa definição da ONU de que 2025 é o ano internacional da preservação das geleiras, né, decretou para conscientizar as populações, né, a população sobre a importância dessas regiões. E eu queria, acho que, começar te perguntando, né, você esteve no Himalaia algumas vezes, qual é a recordação mais forte que você tem das suas expedições naquelas épocas em que eram assim bem diferentes que a gente vê hoje em dia, né, dessa galera lotando Everest? Você foi numa condição muito particular, né? O que você recorda assim mais forte, Tomás, dessas suas viagens para o Himalaia? O Himalaia é um lugar único, não só pelas montanhas, mas pela população que você interage até chegar nas montanhas, né? Os nepaleses. A primeira vez que eu fui para o Himalaia foi no final dos anos 80, e ainda era tudo analógico, né? Eu me lembro que a gente fez a trilha até a campo base do Makalu, que não é o do Everest, é um vale paralelo. Eles não estavam acostumados a ver turistas. Então, a gente pegar a máquina, só de colocar o filme na máquina, lembra aqueles filminhos, Kodak, a gente punha, as crianças ficavam assim vidradas, homens claros, olhos azuis, né? A gente parecia um ser do outro planeta, era uma coisa linda. Eu lembro que na volta eu tirei da mochila uma tesoura, fiquei numa vila, estava sozinho, numa vila Sherpa, e a dona da casa que eu estava ali acampado no quintal dela, ela pediu a tesoura e chamou as crianças da vila para cortar o cabelo das crianças. Eu acendi uma vela, as crianças ficavam olhando a vela assim, parecia que o Papai Noel chegou, porque eles não têm vela, eles usam uma espécie de uma espiriteira a álcool. Então, a conhecer o povo do Nepal, eles ainda viviam assim, não tinha nenhum sinal de modernidade, só tinha 3 sinais de modernidade na época: óculos Ray-Ban, relógio de pulso e radinho de pilha. Era a única coisa, porque as casas, as roupas, tudo era assim, como há 500, 800 anos atrás, nada mudou, né, na época, né? Hoje já tem internet, já modernizou bastante, né? E as montanhas, elas não eram super populosas, porque existia uma regra no Nepal, principalmente, porque cada montanha, essas grandes, elas têm várias faces, né? E quando você tem autorização para escalar uma determinada face, sei lá, face sul, face sudoeste, é só a sua expedição que estava lá. Então a montanha era praticamente inteirinha para você não via outras expedições. E hoje não, né? Hoje eles vendem ilimitada a quantidade de pessoas. Você vê no Everest, mais de 1.000 pessoas tentando chegar no topo, né? Uma pena. Essa, então, é uma mudança. Né? O nepalês começou a aprender a ganhar dinheiro. Isso, é claro, que movimenta a economia, gera negócios, dá emprego para um monte de Sherpas que elevaram o seu padrão de vida. Enfim, mudou bastante, né? As montanhas estão lá, mas o caminho até as montanhas mudaram, os caminhos mudaram bastante. Hoje, você, num perrengue maior, você chama helicóptero.
Tem drone para levar garrafa de oxigênio, levar comida, entendeu? Hoje virou uma coisa assim, né? Só para dar uma ideia para o ouvinte, quando nós fomos para o Macalu, nós ficamos 55, mais de dois meses na montanha. Foi um meio runner, foi um carteiro com a gente até a base. Foram 12 dias de trilha até a base. Ele ficou uns dias com a gente, todos nós escrevemos carta na mão, colocamos no envelope. Ele voltou esses 12 dias, foi até Katmandu, postou no correio, pegou a carta que a gente recebeu e voltou a esses 12 dias. Claro que ele não fez em 12, né? Ele fez em 2 para voltar e mais 2. Né? Porque a gente foi em 12, ele fez em 2. E levou cartas para nós. Assim, hoje, você está no topo da montanha, você fala com a tua esposa, uma coisa absurda, né? Previsão do tempo, não tem nada disso. Para quem não sabe, você escreveu, né, Tomás, alguns livros. Eu tive a alegria de ler recentemente um que você relançou agora, Um Outro Mundo Lá Fora, Expedições ao Ártico, Antártica, Alasca e Himalaia. E é muito legal, porque eu adorei, assim, além de... É uma delícia de ler, porque você lê muito rápido, você contextualiza também coisas da geografia, da história, da cultura, e as suas frasezinhas cômicas são muito legais, assim. Você tem umas tiradinhas, assim, que eu ria alto aqui lendo. É muito bacana. Como é que foi essa ideia de relançar, Tomás? O que você pode falar dessa novidade aí? Eu vim escrevendo sem muita pressa, aí veio a pandemia. Falei, poxa, vou aproveitar que eu estou sem trabalho, que eu estou em casa o dia inteiro, eu vou terminar o livro. E esse livro ficou pronto no final de 2020. E nenhuma editora quis publicar, né? Por motivos óbvios, né? Ninguém tinha grana, né? Você não consegue se reunir pessoalmente. Então eu fiz um lançamento, eu que banquei o primeiro lançamento, consegui patronos, né? Divulguei nas redes sociais quem quer ser patrono do livro, dava uma colaboração. E ele é um livro que, para contar expedições que não dava para um livro só, né? Porque eu escrevi o do Everest e a do Polo Norte, mas as expedições que eu contei, eu acho que cada uma delas isoladamente não geraria um livro. Então eu começo no Monte McKinley, né? Que eu escalei com um amigo meu quando eu morei na Califórnia. Depois a minha primeira ida para o Himalaia, que foi uma expedição para o Monte Makalu, a quinta montanha mais alta do mundo. Uma equipe polonesa que tinha um detalhe. Eles queriam fazer a primeira ascensão de inverno do Makalu, porque era uma época que as grandes montanhas de 8.000 metros do Himalaia vinham sendo escaladas no inverno. E faltava algumas, o Makalu era uma delas. A gente não chegou no topo e foram várias expedições depois que voltaram lá no inverno até alguém chegar no topo. Chegou no topo recentemente. Depois eu conto das minhas 2 expedições que eu passei na Antártica, os 2 verões, né? A primeira vez eu e 3 geólogos da Petrobras, na ilha Seymour, no Mar de Weddell, perto da península. Depois, o outro verão, eu acompanhando o Jefferson Cardia Simões, né? Um grande glaciólogo brasileiro, a gente ficou na base brasileira, aquela que anos depois pegou fogo, ficamos 2 meses lá, com o objetivo de levar ele até o topo da calota polar da Ilha Rei Jorge, né, que é onde está a base brasileira. E termino, aí tem um interregno, né? Aí eu conto um pouco da minha vida depois dessas expedições, como é que eu virei palestrante, como é que eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de pessoas, etc., né? E aí tem um gap de 19 anos quando eu faço uma expedição em 2012 de canoa pelo norte do Alasca, que foi uma das expedições assim mais lindas que eu já fiz na minha vida. Eu fiz sozinho novamente. E eu conto dessa conexão, porque o Alasca, essas regiões isoladas do Alasca, existe toda uma... Os nativos de lá, eles têm todo um contato espiritual com a natureza. Eles têm um contato com a natureza que nós, na vida urbana, não temos mais. Né? Ainda mais nessas regiões extremas. Né? Então, o vento, os animais, né? Os rios, o sol que vem, né? Depois da noite polar, tudo tem um significado muito espiritual para eles, né? Então eu fui lá conhecer, né? Eu já tinha ido para o Alasca outras vezes, então é muito lindo essas expedições, né? Eu fiquei sozinho, fiquei um mês sem ver ninguém. Vi urso de perto, o lobo veio do meu lado, quase passei a mão na cabeça dele, alces, caribus.
Então, essa conexão com essa natureza foi muito linda. Então, eu coloquei isso nesse livro, né? Falo de 5 expedições. Então, foi bem legal escrever. E agora, eu estou escrevendo um livro novo, né? Eu posso falar já? Por favor, eu ia te fazer essa pergunta. Como é que é essa novidade aí desse livro novo? O que que você pode Então, antecipar? quem leu meus livros, né? Um dos livros, acho que o que mais vendeu é o Sozinho no Polo Norte, em que eu conto de 2 expedições minhas para o Polo Norte. A primeira, realmente, quando eu fui sozinho, pelo Canadá, eu e um cachorro. E no final do livro eu conto quando eu voltei para o Polo Norte, aí com uma equipe canadense, a gente veio pela Sibéria. E eu, quando eu terminei o livro, né, lá no finalzinho dos anos 90, eu falei, puxa, eu quero escrever um livro infantil contando a versão do cachorro da história, né? Que só eu e ele, 20 dias sozinho, né? E eu nunca escrevi. Foi passando o tempo, eu jogando para frente o projeto, só que agora eu decidi escrever. Eu já escrevi metade do livro, então é a versão do cachorro contando o passeio que ele teve com um ser humano que ele nunca viu na vida, sozinho lá no Polo Norte, né? Então é um livro que mistura geografia, por exemplo, o cachorro que vive no Ártico e as crianças nunca viram uma árvore, não viram chuva, não viram passarinho, não tem fruta no pé, eles não têm isso. A árvore mais perto cresce a 1.500 quilômetros ao sul, né? Mas eu vou falar um pouco de lealdade, companheirismo, a nobreza do cão, né? A lealdade, a amizade, né? Essa conexão. Ele defendeu minha vida algumas vezes, né? Quando a gente se deparou com o urso. É isso que eu vou contar. Mas com o olhar do cão, é claro, é um livro infantil, né? Ou infanto-juvenil, sei lá. Então, estou escrevendo, já está na metade. É isso. Para quem não sabe, Tomás, esse cachorro que você fala aí do próximo livro é o Bruno, né? Não é esse o nome? Bruno, na Maravilha. realidade, tem uma história, né, do Bruno, que eu vou contar no livro, inclusive, porque ele tem um nome, todos os cães têm um nome esquimó, e ele tinha um nome chamado Tiguak. Tiguak, no idioma Inuktitut, um dos dialetos falados pelos Inuits no norte do Canadá, significa adotado. Por que é adotado? Porque o esquimó falou, a gente não viu ele nascer, ele apareceu na vila, e ele é misturado com um lobo, ele é meio cão, meio lobo. E ele apareceu, então a gente não sabe de onde ele veio, né? Quando ele nasceu. Então deram o nome de adotado. Mas quando eu perguntei o nome do cão para o esquimó achou que eu era italiano. Detalhe, para esquimó do Canadá, na época, pelo menos, o mundo acabava no México. Estados Unidos e México. E Europa, porque os europeus iam visitar. Eles nunca ouviram falar em Brasil, Argentina, Peru, isso não existe. Então, ele achando que eu era italiano, ele falou, vou fazer um agrado para o italiano, vou falar que ele chama Bruno. E eu aceitei, falei, então vai chamar de Bruno. Mas não é o nome do cão, e eu vou explicar isso no livro do cachorro, né? Então, o Bruno é um nome sei lá, usado na expedição, mas não é o nome dele. E Tomás, a gente, lá no início da nossa conversa, geralmente eu peço para o pessoal se apresentar aqui, mas a gente acabou não falando isso, mas você tem várias, assim, é difícil até só dizer, é alpinista. Não é só alpinista, né? Você escreve, você realiza palestras, você pinta aquarela. Como é que você pode falar do que você faz? Quem que é o Tomás Brandolin? Então, a minha vida teve fases, né? Eu me formei em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e fui morar na Califórnia. Lá fiquei 3 anos trabalhando de subemprego, porque eu queria ganhar dinheiro e escalar montanha. Ganhar dinheiro e escalar montanha. Então, foi quando eu fui para o Alasca, escalei muito nas Rochosas, fui para o Havaí. E quando eu voltei, já meio decidido a ser um aventureiro profissional, estou falando isso nos anos 80, tá? Isso era, assim, era totalmente ET, né? Um ser extraterrestre, ninguém fazia isso, ninguém conseguia viver disso. Eu comecei a fazer várias expedições, algumas eu banquei, algumas eu consegui patrocínio, e, por exemplo, eu com 22 anos, aí já antes de ir para a Califórnia, eu quase morri 4 vezes no mesmo dia, numa expedição no Ascarã, não tem mais outro do Peru.
com 22 anos de idade, isso eu conto nas minhas palestras. E foi um episódio assim, Tomás, você aqui desiste 4 vezes no mesmo dia, né? E eu decidi continuar, né? Avalanche, Cadence Fenda, etc. Aí eu fiquei me dedicando mais de 30 anos a fazer expedições, e aí eu comecei a escrever meus livros, eu vendia fotos, escrevia artigos em jornal, comecei a fazer palestras, e até que um dia uma empresa falou, Tomás, eu não quero só a palestra, eu quero que você leve meus executivos para vivenciar o que você falou na palestra. Vamos inventar uma mini expedição para eles trabalhar em equipe, liderança, tomar de decisão, engajamento, parceria, confiança. Aí a gente fez uma mini expedição no Parque Nacional Itatiaia, levei eles para escalar a Pedra do Altar no dia seguinte, prateleiras, eles amaram, ele levou a empresa inteira em outros, né, eventos subsequentes. E aí comecei, depois eu fui para a Europa, trazer know-how, trabalhei em outras consultorias, desenvolvi uma série de workshops corporativos, faço isso até hoje, né? Acho que é o principal fonte de renda minha, continuo fazendo palestras. E antes de fazer essa expedição solitária no Alasca, em 2012, eu decidi, falei assim, porque, assim, é uma expedição de canoa, totalmente diferente do que eu fiz. Porque montanha você sobe com mochila, no Ártico você vai com trenós. A canoa você não tem limitação de peso. Eu falei, eu vou estar sozinho, eu vou querer pintar aquarelas. Daí eu fiz curso e eu fui pintar, foi com um lixo, né? Porque aquarela demora para aprender, é muito complicado a aquarela. Mas eu me apaixonei, eu comecei a pintar aquarelas, eu falei, eu vou pintar minha história. Então hoje eu pinto aquarelas usando as minhas fotos como referências. E aí eu falei assim, puxa, mas a gente pinta aquarela, essas aquarelas a gente posta no Instagram, para os amigos, põe numa pasta e nunca mais vê. Eu falei, não, eu quero colocar para fora essas aquarelas. Daí eu comecei a lançar uma marca de camisetas, onde eu printo as camisetas com as minhas aquarelas. Então a gente começa a diversificar, né, uma série de coisas. Então é livre, é camiseta, palestra, esses workshops corporativos, né? É meio por aí. Eu dou aula de aquarela, de desenho. São coisas que eu curto, né? Para mim é uma higiene mental pintar aquarela, escrever, e faz muito bem. Não que me gere muita receita, muita renda, não é isso, mas alimenta a minha alma, né? Como a gente fala, né? É muito bom. E de tabela eu acabo inspirando meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, eles veem os movimentos do pai. E hoje o meu filho mais velho mora na Austrália. Ele trabalha com design, ele adora desenhar, né? Se inspirou de mim, né? Então é isso, né? É bem legal. Você falou no comecinho que além de ir para essas expedições no Ártico, né, chegando até o Polo Norte, você participou de 2 na Antártica. Uma delas com o professor Jefferson Cadia Simões, do Centro Polar e Climático, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é muito interessante, né, porque quando você relata sobre esse trabalho, que ao mesmo tempo que parece que é tranquilo, é de praxe, tem o seu risco, né, Tomás? Assim, na coleta de testemunhos do gelo que o professor Jefferson faz, vocês passaram por situações extremamente perigosas, né? E justamente a sua função era garantir, né, a segurança dos pesquisadores. Como é que foi essa experiência? Assim, na Antártica, toda a expedição na Antártica, com os pesquisadores brasileiros, elas são coordenadas, ou eram até recentemente, pelo ProAntar. E eles juntam, né, são várias universidades que apresentam seus projetos, e quando eles saem da base, eles têm que atravessar geleiras, ir para lugares mais remotos, ou ficam numa ilha deserta, sempre vai um alpinista junto, para dar uma segurança, no mínimo emocional, psicológica, para o pesquisador que não está habituado àquele ambiente. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez com os geólogos, a gente montou as barracas de camping, das barracas, enterramos pedras nesses buracos, e foi nessas pedras que a gente amarrava os estirantes das barracas, né? O vento na Antártica é uma coisa absurda.
E com o Jefferson, tinha uma dificuldade, que ele tinha que chegar no topo da calota polar, a pé, não era helicóptero. Só que, por vários motivos, a calota estava extremamente fragmentada. Então, a gente atravessou a Bahia, em frente à base, foi para o outro lado, numa praia, vamos escalar uma geleira, aí já tinha outro alpinista na base, que era o alpinista da base, e era o alpinista de apoio ao Jefferson, professor Jefferson. Mas tinha um alpinista da base, para apoiar os outros pesquisadores. A gente se juntou os dois, atravessamos a Bahia, começamos a escalar, mas assim, acho que não subimos 15 metros, eu caí numa fenda. A gente não estava nem encordado ainda, né? Então, no começo da geleira, caí numa fenda. Claro, não era uma fenda profunda, mas poderia me machucar bastante. Daí escala, chega no topo da calota, numa parte, né? Não é o topo da calota, vira para a esquerda, nossa, eram muitas fendas, era intransponível. A gente levaria muitas e muitas horas, talvez mais de 24 horas a pé, talvez não conseguisse voltar, perigoso. Bom, então vamos tentar por outro lado, a mesma coisa. Por outro lado, a mesma coisa. Então não conseguia chegar. Só que a gente tem um deadline, vai ter uma data, o navio vem buscar todo mundo, né? Tem que ir embora. Até que uma hora a gente chegou na base de uma geleira, e assim, eram muitas fendas, e o Jefferson falou, Tomás, vamos encerrar a expedição, vamos cancelar, não dá. Foi quando eu conversei com outro alpinista, meu amigo Alexandre Simbalista, eu falei, cara, a gente tem muita experiência. Pô, já fui para o Himalaia, né, Alasca, vamos tentar? Vamos tentar. Aí a gente tentou, achamos um caminho, pula uma fenda para cá, pula uma fenda para lá, porque as fendas, em geral, em geleira, são paralelas. Você pula uma, tem outra. Só que lá não, parecia um tabuleiro de xadrez, elas estavam na perpendicular, na paralela. A gente acabou achando um caminho entre as fendas. Depois ficou um caminho livre. A gente falou, nossa, achamos um caminho. A gente marcou com bambuzinhos, né? Varetas. O Jefferson anotou cada vareta, a posição, né? Tal. Beleza. Bom, agora nós vamos voltar com um trenó, que a gente tinha que levar uma sonda até lá em cima. Não era só nós, né? Tem uma sonda enorme. Então, primeiro, como é que você leva um trenó até lá em cima? Tem que escalar com ele nas costas, né? Só que no dia de chegar mesmo, fechou a neblina. Fechou, não enxergava nada. Aquela neblina que você corta com a faca. E assim, ou a gente tenta ou não vai dar. E é a tendência da gente, fala assim, bom, como é um perrengue, um lugar perigoso, pode demorar, vamos levar comida para vários dias, barracas, água de dormir, lá. O trenó ficou super pesado e a gente ia demorar mais ainda. A gente decidiu tomar uma decisão ao contrário. Ele falou, não, a gente precisa de velocidade, então a gente vai abrir mão de tudo isso. Não vamos levar barraca, saco de dormir, fogareiro, nada. Só um pouquinho de comida, trenózinho leve. E aí deu certo. Só que quando a gente chegou nas fendas, primeiro que várias varetas já tinham caído. A gente não enxergava nada, né? E a gente até pula uma fenda, mas o trenó não pula. Então eu lembro que a gente levou algumas horas para avançar 2.000 metros. Era uma coisa assim absurda. Mas a gente conseguiu chegar lá no topo já à noite, passando a noite inteira cavando, enfiando a sonda, tira testemunho de gelo, aumenta a sonda, tira testemunho de gelo. O Jefferson ficou super satisfeito, a gente voltou 50 metros de profundidade, fizemos tudo do trenó e descemos, passamos a madrugada inteira, a noite inteira ali em cima, né? Não tem escuridão no verão, mas uma neblina, né? E tivemos sucesso nessa expedição. O navio chegou dali 2, 3 dias para nos levar embora. Então foi muito marcante essa expedição para mim e para todos os envolvidos, né? É muito legal, é muito legal. Sou suspeita para falar, é muito joia. Tomás, para a galera que nos ouve, para nossa audiência aqui do Interantar, onde as pessoas podem encontrar o seu livro, Um Outro Mundo Lá Fora, e esse próximo que você está produzindo agora, qual é a previsão de lançamento? O que você pode antecipar nesse sentido? Então, um novo livro, como você sabe, assim, não adianta só escrever, você tem que achar uma editora que queira publicar. Eu ainda nem fui atrás disso, né?
fui atrás de editora nenhuma. É um livro que eu quero infantil, com ilustrações, feito com lápis de cor ou aquarela. Quem vai ilustrar talvez seja meu filho, talvez seja eu mesmo. Esse outro mundo lá fora, como foi uma produção minha, e eu, quando eu lancei, eu vendi 400, eu falava, gente, quem quer, né? Divulgava. Eu quero, recebi as encomendas, fazia a dedicatória, aí eu punha no correio e mandei. Eu acabei vendendo 400 exemplares. Daí acabou. Acabou tanto que nem eu fiquei com um exemplar, acredita nisso? Eu, autor do livro, não tinha nenhum exemplar em casa. Aí passou um tempo, uns meses atrás, eu não vou nem, sei lá, começo do ano, eu mandei fazer mais 100 exemplares. Eu devo ter agora aqui em casa uns 10, 15. Então ele não está em livraria, né? Quem quiser comprar tem que me ligar, mandar um zap, entrar em rede social, falar, mas eu quero comprar um livro, né? São pouquíssimos exemplares e a hora que acabar vou mandar fazer mais. Nem tentei ir em editoras, né? De repente é um movimento que até poderia fazer. Vamos ver. Mas é isso. Tem que vir entrar em contato direto comigo. E para a gente finalizar, Tomás, o que você pode falar com relação a essa mistura, né? Aventura e ciência, né? A gente está falando, o Interantar é um projeto, um programa, né, que existe há 12 anos, um projeto de extensão da Universidade Federal do ABC, da UFABC, que a função é promover a educação e divulgação científica das regiões polares na população brasileira, né, formar a mentalidade polar no Brasil. Então, eu aprendi com o professor Jefferson, a Antártica, a Península Antártica está mais perto do Rio Grande do Sul do que Roraima. Então, assim, o Rio Grande do Sul, você vê, teve as enchentes ano passado. O Rio Grande do Sul ele é muito mais impactado no clima pela Antártica do que por Roraima e pela Amazônia. Então, assim, é importantíssimo conhecermos a Antártica, o que está acontecendo, o clima. Né? É um território de cobiça mundial. Né? Daqui a pouco eles vão querer explorar minérios, né? Na Antártica, no mar da Antártica. Né? Então, assim, eu fui com pesquisadores da Petrobras a primeira vez. Eles querem o quê? O que a Petrobras busca lá? Né? Então, assim, a gente precisa ter noção da importância da Antártica para o meio ambiente, para o ecossistema mundial, para o que está acontecendo. Aprendi com o professor Jefferson, no testemunho de gelo a gente não vê a olho nu, mas no gelo da Antártica estão lá todas as erupções vulcânicas que aconteceram, as principais, né, do mundo. Fica visível no gelo da Antártica o começo da Revolução Industrial, quando começamos a produzir, queimar, né, combustível fóssil, carvão, etc. Então, assim, a gente impacta nós, seres humanos, na nossa vida urbana, capitalismo, a gente impacta o meio ambiente. E a Antártica registra tudo isso dentro do seu gelo. Então, é super importante a gente conhecer o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que acontecerá no curto, médio e longo prazo. Né? Isso impacta o clima em geral, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Países europeus que nunca viram uma enchente na vida estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Enfim, é super importante. Né? Sem falar em espécies animais que podem ir para a extinção. É isso aí. Tomás, muito obrigada pela sua participação aqui no Polarcast. Mantenha contato e eu vou só deixar uns 3 pontinhos em relação à terceira Mostra Brasileira de Filmes Polares. Logo mais, acompanhem nas redes sociais do Interantar, tem novidade, a programação completa. Tomás estará presente, mas essa novidade a gente vai falar pelos nossos canais de comunicação, as redes sociais, então fiquem ligados. E muito obrigada, Tomás. Um prazer falar contigo. Eu que agradeço, Marina, eu que agradeço. Um grande beijo para você, para os seus ouvintes.
Foi um prazer muito grande participar, um privilégio participar desse, como é que eu vou falar, desse podcast, desse bate-papo com você. Foi bem legal. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. PolarCast, o grau zero da ciência polar.